de falar do que realmente interessa. Corinthians. Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! Porque hoje tem jogo, daqui a pouco, é claro, vamos passar todas as informações do Deportivo Pereira e Palmeiras, mas ontem o Corinthians ganhou, meu caro Pedro Ramiro. Ganhou, aliás, é a segunda vitória contra uma equipe argentina pela Copa Sul-Americana desde a inauguração da Neoquímica Arena. Uma vitória importante para o Corinthians que, inclusive, poderia ter sido com uma vantagem maior. Teve gol perdido, o próprio Mosquito acabou perdendo um na cara do gol, mas o que é natural, até ele tinha marcado já um contra o time do Cruzeiro. Ainda sobre o caso do Mosquito, a gente trouxe até o detalhe do comentarista que fez uma piada com a morte do pai dele, também com esse lance perdido. Esse comentarista foi demitido. O Mosquito publicou um vídeo há pouco dizendo que conversou com o Eros Prado, diz que tá tudo certo, que perdoa o humorista, não é nem um comentarista, ele é humorista, né? E inclusive essa situação, o Mosquito saiu muito chateado de campo, ele nem falou com a imprensa. Aliás, ele fez um pronunciamento, não respondeu a perguntas, porque obviamente uma situação muito triste, né? Você envolver a morte de uma pessoa tão próxima. O pai do Mosquito morreu recentemente, agora na pandemia, vítima da Covid-19 também. Mais uma das mais de 700 mil vítimas da Covid-19 aqui no Brasil, então ficou uma coisa muito chata. Mas pensando em campo, o Corinthians venceu, teve uma vantagem. O técnico Vanderlei Luxemburgo até disse que ela não é uma vantagem confortável, mas que dá uma possibilidade ao Corinthians tentar conseguir uma vitória diante do Estudiantes de La Plata na partida da volta. Vai ser muito difícil? Vai, porque o Estudiantes tem um bom retrospecto dentro de casa. Inclusive o técnico Eduardo Domingues é um treinador que consegue maior parte das suas vitórias dentro de casa, não tem um retrospecto tão positivo como visitante. O mesmo acontece com o próprio Corinthians. O Gil marcou o gol da partida. O Gil que se tornou agora o quinto maior artilheiro entre zagueiros do Timão. Inclusive atingiu a marca de 18 gols. Ao lado do Olavo também se torna o maior artilheiro. O maior artilheiro é o Grané, ex-zagueiro que tem uma passagem muito importante no Corinthians, é um cara que marcou história. Depois vem, ele aliás tem 49 gols, imagina um zagueiro fazendo 49 gols, esse é o número do Grané. Depois o Chicão também 42 gols marcados, números importantes. O Goiano é o terceiro colocado aí com números menores, 22, e o Célio Silva é o quarto nesta posição. A informação boa para o torcedor corintiano é de que não houve problemas físicos durante a partida. Nenhum atleta foi lesionado e o Corinthians conseguiu essa vitória. Agora, a polêmica maior é sobre um possível pênalti. Isso depois de um levantamento na entrada da grande área. O Maicon vai tentar chutar essa bola, ela acaba rebatendo na mão do Lolho e o VAR... inclusive a Conmebol divulgou o áudio do VAR agora recentemente hoje, falando sobre essa situação. Em nenhum momento, aliás, são dois lances, né? O primeiro, o Maicon dá um chute. Era isso que eu ia falar, eu acho que o lance que a Conmebol analisou não foi pênalti. Isso. Mas o primeiro lance que não tem o vídeo que a Conmebol não analisou foi muito pênalti, porque o cara, a lá Serginho do vôlei, evitou que essa bola pingasse na grama, né? Pingasse na quadra, deu um tapão. Ele dá uma dominada, levantar. Ele domina. A Conmebol divulgou o áudio do VAR de um dos lances. E aí desse lance que o Soler tá citando, que é o mais polêmico, em que o Lolho acaba quase que dominando a bola com a mão, fazendo o que quis, fazendo malabarismos com a mão ali, não foi divulgado. Por quê? Porque a Conmebol, o árbitro do jogo, o Jesus Valenzuela, o Hermosilla também era o chileno que estava no VAR, eles não analisaram esse lance. Os jogadores do Corinthians pediram que o árbitro, o Jesus Valenzuela, tivesse olhado e tal, tudo certo, mas não houve análise, o que gerou um protesto por parte do Corinthians. Até alguns atletas falaram sobre isso. O próprio Vanderlei Luxemburgo disse na entrevista coletiva que talvez essa imagem deveria ter sido analisada e tal, e é bem verdade que ele acaba não marcando. Solé, você acha que foi pênalti pelo que você observou? Muito pênalti. Não nesse segundo lance. O segundo que o Maicon bate, eu achei... Não tive nem a certeza que realmente desviou no braço. Sinceramente, eu não vi todos os ângulos, se é que tem algum que mostre que bateu. Mas o primeiro, cara...
A bola tava caindo no chão, o zagueirão deu um tapa e levantou a bola de novo pra seguir na parada, né, Bruno? E impressionante que ele tentou dominar a bola com a mão e dominou mal, né? Porque ele devolve a bola pro Maicon, o zagueiro Lolo. Não foi estilo Henry, né? Nas eliminatórias pra Copa de 2010, que o Henry ele ajeita ajeita e bate. Não, ele ajeita e cruza. Ah, sim. Aí saiu o gol num cruzamento dele. Mas o zagueirão ele ajeitou pro Maicon, né? Não, ele se enroscou todo com a bola e na sequência o Maicon finaliza. No segundo lance eu ainda tenho a impressão que a bola tocou sim na mão dele, mas a bola já não tinha nem direção do gol. E segundo a análise, como esse lance foi analisado, não seria pênalti. Mas no primeiro lance, decisão quase unânime que o pênalti deveria ter sido marcado. Muito esquisito o movimento que ele faz com o braço. E se não fosse esse movimento, a bola ficaria em disputa pro Maicon, que acabou não acontecendo. Então o pênalti não marcado e essa vitória por 1-0 realmente ficou magra demais pro Corinthians. Se a gente pensar no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Timão não jogou bola, né, Ramiro? Foi mais complicado, o Estudiantes foi melhor. Não jogou, inclusive acaba marcando o gol num cruzamento do próprio Matias Rojas, dá essa assistência pro Gil. Matias Rojas dando sua primeira assistência desde a chegada ao Corinthians. Ele é um atleta que apresentou muita dificuldade durante o jogo, é um cara que ainda assim está se adaptando depois da lesão que ele teve numa entorse no tornozelo, ficou 5 partidas afastado, então é um cara que está voltando a ter ritmo, como o próprio Luxemburgo fala do Gabriel Moscardo, que aliás jogou muita bola, o moleque é bom de bola, o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador. A multa antes era de 150 milhões de reais, mas ela pode ter aumentado numa recente renovação. Os outros 20 são dele e do staff? Isso, do staff do jogador. Então, existe a possibilidade dessa multa ter até aumentado. Eu mandei pro Alê, se ele quiser dar uma olhada depois ali, esse lance do Maicon, que o próprio camisa 26 do time do Estudiantes acaba dominando com a mão. Então, isso tem sido bem comentado. Pode ser até que o Corinthians entre agora na Conmebol com um pedido de análise. Sabe que não vai mudar nada, nunca mudou nada. Não tem um histórico de um pedido que mudou alguma coisa com relação a VAR. Mas vai mudar o quê? Então, não tem um histórico. Eu não sei, o árbitro, sei lá, dá o gol. Não existe isso, dá um pênalti no próximo jogo. Não existe. Eu acho até uma baboseira, às vezes, alguns times indo atrás disso aí. Como o próprio Corinthians foi com, agora, o VAR, no caso do Lucas. Sabe o que eles querem mudar? Não vai mudar nada. Um protesto não vai fazer a CBF melhorar o VAR, que já é um problema há muito tempo, né? Então... O máximo que vai acontecer é o cara que tava no VAR... se afastar, né? Não ficar mais no VAR, né? Isso. E aí... E não sei se por causa desse lance, porque também é um lance que, pô, se o juiz não viu, ele tá muito mal colocado. Sim. E o Jesus Valenzuela é um árbitro cotado pra estar em semifinal de Libertadores. Porque numa eventual classificação do Boca Juniors, você não pode ter nem... quer dizer, de um lado da chave, você já não pode ter nenhum árbitro argentino. Sim. Do outro lado da chave... você não vai ter nenhum brasileiro, porque normalmente a Conmebol não coloca árbitro local. Então provavelmente vai ser um argentino apitando o jogo de um lado da chave, já que você não tem nenhum argentino na disputa, né? Do lado direito, onde tem Inter, Bolívar, Fluminense e Olímpia. Então desse lado provavelmente já vai ser um árbitro argentino ou uruguaio. Do lado esquerdo da chave, onde tem Palmeiras, Pereira e Boca e Racing, Jesus Valenzuela era muito cotado. Porque é um cara que já vem apitando jogos importantes de Libertadores. E agora é capaz de inventar o Roldan, né? O caseiro Roldan pra apitar a semifinal, porque o Valenzuela pisou na bola, né? Eu tô até puxando aqui a escalação dos árbitros dessas quartas de final. Ó, você tem, como você citou, o Vilmar Roldan, que vai apitar agora o América e Fortaleza. Da Colômbia, John Ospina, que apita o São Paulo, colombiano. O Gueri Vargas, boliviano, vai apitar o Botafogo e Defensa e Justiça. E aí o do lado do Corinthians, Jesus Valenzuela, da Venezuela. Então é o que você citou, Soler. A lista de argentinos, que fica praticamente do outro lado, é muito grande. Eu tava até pensando no árbitro do jogo do Internacional, que foi bom, o Darío Herrera. Foi muito bem também, argentino, mas também tem que ficar a cargo da competição da Copa Libertadores. Então, isso, se o Corinthians entrar de fato com um pedido de afastamento, muito provavelmente, aí a coisa complica. Aliás, é o terceiro jogo que o Jesus Valenzuela apitou do Timão nessa temporada. Já tinha apitado um jogo contra o Argentinos Júniors e outro contra o News Old Boys. 2 vitórias e 1 derrota desde a chegada.
Pro time do Corinthians, 2 vitórias e 1 derrota. E pro outro time, então, 2 derrotas e 1 vitória. Verdade. Né? Então... Pode ser que o árbitro tenha feito o gol e comemorado pra algum lado, né? Sim. Que aí não importa muito, né? Bom, o Corinthians volta a campo nesse sábado, Ou você 9 quer horas. dizer que ele é um sortudo para o Corinthians? Eu acho que ele é um sorte, porque aliás as manchetes são, né? Corinthians dá sorte com a arbitragem. Ou não, né? Ontem não deu, né? É. Ou deu, né? Porque venceu, depende do seu ponto de vista. Não, mas ele fez alguma coisa pro Corinthians vencer? Olha, Então falando ele deu de azar, sorte, né? Que poderia ter sido 2-0 e quase matar o confronto. Mas falando de sorte, pouca gente mencionou aquele lance do Cássio na falta cobrada pelo Sousa. Verdade, com camisa hein? 7 do Estudiantes, cara. Cassião largou, hein? O Cássio ficou parado. Bate na trave Cassião e depois largou, hein? É isso. A bola, não acreditou. Eu acho que ele errou o golpe de vista. Ele achou ele que ia achou pra que ia- fora isso, a e... bola Ele pegou ia pra uma fora. curva ali E, e cara, ele ficou parado, Se cara. essa bola entra, ia ser feio pro Cássio, hein? Sim. Goleiro dessa estatura, dessa importância, ia ficar esquisito, porque a bola foi muito do lado dele. E o Ulisses Se até... ele pula, ele encaixa. Sim. O Ulisses comentou ontem na transmissão, e infelizmente pro torcedor do Corinthians é uma verdade. O Cássio hoje, a tendência é que ele mais caia do que progrida de rendimento. Tá jogando muito ainda, é um excelente goleiro, é um histórico goleiro pro Corinthians, mas cada vez mais o Carlos Miguel vai ganhando espaço. Porque, evidentemente, a idade vai apertando. O Cássio tá com 36 anos, já não é o mesmo goleiro de antes. Então, infelizmente, esse lance mostra bem. Mas ele ainda assim salvou o Corinthians em alguns lances, alguns chutes. Que, rapaz, a bagunça que estavam fazendo em cima do Bruno Mendes. O Bruno Mendes deu uma dormida, uma cochilada boa ontem. E o próprio... Inclusive, eles estavam com um lateral esquerdo que era improvisado, o Eros Mancuso. E lateral direito. Então ele estava improvisado e ainda assim estava bagunçando no lado do Corinthians com o Bruno Mendes. Timão que volta a campo neste sábado contra o Goiás, expectativa de uma equipe mista. Pois é, ainda que esteja na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, são 24 pontos, 3 atrás do Santos, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Ah, mas o mistão do Corinthians dá pra encarar bem o Goiás, vai. Sim. Mas o Goiás não tem nenhuma competição sendo disputada, né? Esse é o detalhe. Porque foi eliminado Sim, de porque todas. porque Então foi- já mostra como o time titular do Mas Goiás é então, meia bomba, mas né? o mistão do Corinthians, o titular do Corinthians, perdeu lá, né? O Cuca sob o comando de uma goleada, aliás, né? Eu até fugiu o resultado agora, mas eu não contaria tanto assim com uma vitória do Corinthians. Não é contar com vitória, mas pô, se o mistão do Corinthians não conseguir enfrentar o Goiás, Sim. aí ano que vem manda todo mundo embora e refaz o elenco, né? É, a tendência é que jogue o Mosquito, né, que tá ganhando sequência, o Romero, que voltou a ser muito utilizado, esses caras devem começar contra o Goiás. Acho que essa é a expectativa. O Corinthians perdeu por 3-1, né, na ida 3-1. pro Goiás e tomou um golaço do Apodi naquela oportunidade. O Corinthians tem tudo pra ganhar esse jogo e é muito importante. Os próprios jogadores, né, Ramiro, na saída do campo, estavam enfatizando isso, como esse jogo é importante porque o Brasileirão tá apertado, não é porque ganhou uns jogos aí na última sequência que a situação se acalmou, porque ainda segue muito perto da zona de rebaixamento. Olha como mudou, eu tô puxando a escalação do Corinthians para aquele último jogo contra o Goiás. Olha como mudou a formação do time. Cássio, naquele jogo, os titulares, eu não me recordo se tinha alguém suspenso, mas Cássio, Bruno Mendes na lateral direita, zagueiros Balbuena e Gil. Balbuena já foi afastado quando o Luxemburgo chegou. Fábio Santos, aí os volantes. Por enquanto só mudou um. Sim. Aí o Balbuena entrou o Murilo. Aí agora muda bastante. Os volantes, Duqueiroz, que já não tá mais no time. Fausto Vera, que é banco de reservas hoje. E Giuliano, que também é banco. No ataque, Christian Barleta, que já não faz mais parte do time. Roger Guedes, que também não faz mais parte do time. E Yuri Alberto, que agora é titular. Sempre foi titular, na verdade, mas já foi titular naquela partida. Então o Corinthians mudou bastante. O treinador é o Cuca, né? Coisa muito diferente do início do ano. Sim. E aí, pra esse jogo, dá pra ir, né? Porque vai Carlos Miguel, o Cássio, tá muito bem servido. Fagner, Murilo e mais um, e Bidu. Moscardo dá pra jogar, né? Pô, moleque dá. Se deixar, joga o dia inteiro. Fausto Vera, Giuliano, E vai ficar o meio parecido com o que perdeu, né? É. Aí já é a complica. mesma escalação. O problema é que não vai mudar muito, né? Se a gente pegar a escalação contra o Cruzeiro, Cássio, Bruno Mendes e o Veríssimo deve ser titular. O Bruno Mendes não sei se será substituído pelo próprio Rafael Ramos, porque o Rafael Ramos
o Bruno Mendes tem sido muito utilizado, jogou as duas últimas Melhor últimas de partidas. Bruno Mendes pra ter alguém bom do que jogar com -1, né? Sim. Rafael Ramos é dureza, dureza. Caetano, que tem jogado bem, e Matheus Bidu, que é aquele lateral que mais apoia, só apoia na verdade, né? Não volta. Mas no esquema com 3 caras que são mais defensivos, dá pra você apostar um lateral que apoia bastante. Pô, com Fagner e Bidu faria muito sentido. Então, mas sem o Bruno Mendes, complica, se o Bruno Mendes não tiver, né? Porque aí você ficaria com o Rafael Ramos, que é outro que também apoia muito e volta pouco. E você ficaria com 2 zagueiros. Tem que ser o Bruno Mendes. Por isso que tem que ser o Bruno Mendes. É com um cara que é bom. Mas ainda assim, no jogo contra o Cruzeiro ficou evidente que o Matheus Bidu era uma avenida, né? Ele constrói a jogada do gol também do próprio Mosquito, porque ele é bom jogador no campo de ataque. E por ele como ponto, o Pretzel até falou na outra transmissão. Mas a avenida que ficava, e o Bruno Mendes às vezes não conseguia até se desdobrar como zagueiro, mas enfim, o Corinthians deve então com Rojas também deve ser titular, pode ser titular, Gabriel Moscardo e Giuliano. Aí o Guilherme Biro pode entrar nessa equipe porque eu tô entendendo e também percebendo que muito provavelmente o Wesley vai ter oportunidade na próxima semana. O Luxemburgo foi muito pressionado por o Wesley não ter começado esse jogo de ontem. E aí no campo de ataque um Guilherme Biro, Mosquito e Felipe Augusto. Dá pra gente pensar num Corinthians assim, uma provável escalação para sábado, 9 horas da noite, contra o Goiás. O horário maldito. Nossa. Ei,